Saudações aos que aqui se conectaram. Eu sou o Luiz Antônio Lindau, diretor de cidades do WR Brasil. Um especial abraço aos meus colegas de mesa de abertura, Clarice Link, que é diretora executiva do ITDP Brasil, e o Rafael Calabria, que é coordenador de mobilidade urbana do Instituto de Defesa do Consumidor, o IDEC. Bom, abrindo, eu diria assim para vocês que a questão do transporte coletivo é fundamental. Ele, de fato, é a espinha dorsal das nossas grandes cidades e também das cidades médias, né? Ele é o vetor de vitalidade econômica, é ele que proporciona acesso às oportunidades, seja aí trabalho, saúde, estudo e lazer. Mas ele está bastante ameaçado nesse momento. Ele enfrenta a sua maior crise, tanto aqui quanto mundo afora. Para isso, eu gostaria de fazer uma breve imersão histórica. Assim, casualmente, nós estamos praticamente há 200 anos do advento do transporte coletivo, e na sua gênese, ele tinha essa denominação em latim omnibus, né, que significa para todos, né? E nesse contexto do para todos, ele era um veículo puxado a cavalo, que era, né, a possibilidade de tração animal na época, e eles eram veículos como vagões carruagens, tá? Mas quando a gente pensa em algo chamado para todos, a gente tem que imaginar que haveria, naquele momento, também o para muitos, né? E o para muitos era o a pé e o para poucos. O para poucos era o cavalo, ou como montaria, ou uma charrete familiar, que é mais ou menos o que é o automóvel hoje. Então, 200 anos atrás, nós tínhamos uma questão que diferia em tecnologia, mas uma forma de circulação muito parecida. 100 anos atrás, e eu fiz uma busca, apareceu a palavra congestionamento, e isso é bem interessante, né? Ela decorreu justo da popularização do para poucos, né? Que era, na época, o cavalo, e aí já tinha se tornado o automóvel, na verdade, se tornou o automóvel dos $5.000, né? Que é o preço equivalente do modelo T que alguém poderia comprar naquele momento. É mais ou menos o que é o carro popular hoje, né? Então, o que a gente tem aí é os últimos 100 anos entregues da cidade ao automóvel, e assim a gente chegou aos dias de hoje, né? Nos dias de hoje, nós temos aí 50% dos que usam ônibus no Brasil que não tem uma outra opção de transporte nas cidades. Esses são os dados que a gente tem aí do Quali Ônibus, levantados com mais de 20 cidades em diferentes regiões do Brasil, né? E nós estamos aí num pleno momento de rompimento paradigmático de novo. Parece que a cada 100 anos isso está acontecendo. E nós estamos entrando aí na era da informação em tempo real, né? Numa era aí de muita tecnologia, e isso tudo com impacto bastante grande no transporte, e justo nesse momento nós estamos correndo o risco aí de perder o transporte coletivo como a gente conhece, né? Por outro lado, a gente sabe que as externalidades negativas geradas pelo transporte privado, e aí nós estamos falando com relação ao clima, com relação à saúde, com relação até os custos que a cidade tem, elas cada vez a gente tem condições de aferir elas melhores, e também essa evolução tecnológica nos permitiria cobrar, né? Isso é uma grande oportunidade aí que está surgindo. E, na medida em que a gente pudesse cobrar essas externalidades, que são bem grandes, e transferir isso para a cidade, nós poderíamos, de fato, impulsionar aí tanto o transporte coletivo como o transporte ativo. E é justo nesse momento que eu gostaria de convidar a Clarice para ela fazer algumas reflexões aí no sentido da importância de priorizar o transporte coletivo e o transporte ativo, particularmente nesse período pós-pandemia. Clarice. Obrigada, Tony. É um prazer estar aqui com você e com o Rafael e com todo mundo que vai continuar conosco no próximo momento do painel, e com todos os participantes que estou vendo aqui, vários nomes conhecidos. Então, é ótimo a gente se encontrar e ter a oportunidade de discutir esse que é um assunto tão relevante no momento no mundo da mobilidade urbana, né? É bastante oportuna essa discussão, porque a gente, de fato, está vendo uma crise do transporte público. A gente sabe que a crise na mobilidade, de um modo geral, ela não é de hoje. Em 2012, 2013, ela ficou mais explícita, mas a pandemia escancarou o desequilíbrio do sistema de transporte público.
A gente sabe que escancarou não só pela dificuldade que foi durante a pandemia garantir um transporte público que oferecesse deslocamento com segurança sanitária, né, mas também pelo risco que acabou gerando aí da gente ver uma continuação, vamos dizer assim, do aumento da taxa de motorização, né, dado que, enfim, tem cada vez mais um estigma com o transporte público, e uma cidade que se desloca somente pelo automóvel não é uma cidade para todos, né? Então, acho que é muito importante a gente discutir a questão do transporte público nesse momento. Mobilidade é um direito assegurado pela Constituição, né? E a infraestrutura de transporte público e de transportes ativos, acho que durante a pandemia ficou claro para todo mundo que é um ativo essencial para garantir o suporte à vida nas cidades, né? Cidades que sejam resilientes não só às mudanças climáticas, às alterações climáticas, mas também às emergências sanitárias, precisam ter sistemas de saúde e sistemas de transporte que, de fato, suportem a vida. Então, acho que de fato, um levante que precisa haver nosso, de todos do setor, para tratar desse tema da mobilidade com a devida urgência, né? E eu acho que no caso do transporte público em particular, que é o nosso tema aqui, né, por que é tão prioritário a gente falar de transporte público? Ele é um serviço essencial para o acesso à cidade, inclusive durante a pandemia, para o acesso aos equipamentos de saúde, para o acesso à economia, né, às oportunidades econômicas. Ele é gerador de empregos, então isso também é um tema que a gente tem visto aí tão problemático no momento, né? E também, e talvez, principalmente pelo perfil demográfico do grupo que mais o utiliza no Brasil, né? Então, a gente sabe, teve um estudo recente do BID, que durante a pandemia, que apontou que no Brasil e nos países nas principais cidades latino-americanas e brasileiras, grande parte da população continuou se deslocando porque não teve como ficar em casa e teve no transporte público o seu principal meio de deslocamento. Então, ainda que a gente tivesse visto aí em alguns lugares um aumento, né, da circulação pelo veículo particular, essa, na verdade, não é uma solução para a maior parte da população. A maior parte da nossa população se desloca por transporte público, né? E, para além disso, o transporte público é o meio mais eficiente de viagens, como nós já sabemos, aí para viagens de média a longa distância, né? Tanto pelo espaço ocupado, quanto pelo congestionamento, pelo tempo de viagem, pelas emissões, pelo custo para a sociedade como um todo, né? Acho que eu queria só enfatizar aqui alguns estudos recentes dos últimos anos, por exemplo, a pesquisa da nossa São Paulo, de 2012, né, mas mostra que metade da população paulista deixa de visitar parentes, amigos, por causa do preço da tarifa de ônibus, né? 40% deixam de fazer consultas médicas ou exames, também pelo mesmo motivo. Em Belo Horizonte, 2 viagens por dia comprometem 22% do salário mínimo. No Rio, 19%, né? Então, o transporte público é, de fato, algo muito relevante para o acesso à cidade como um todo e algo muito custoso para a população, uma população que a gente sabe que vive numa pressão orçamentária agora, inclusive, cada vez mais, né? Enfim, que a gente precisa conseguir resolver, porque não é o carro elétrico, autônomo, que vai resolver o problema da maior parte da população brasileira, né? Então, acho que esse é um acordo que a gente precisa ter aqui de antemão. Pelo menos não tão cedo, não nas próximas décadas, se é que um dia vai resolver efetivamente. Então, acho que tem uma oportunidade do agora para essa discussão, né? A pandemia demanda aí esse posicionamento para a sociedade, da sociedade, sobre o que é inegociável, né? Assim como vimos que o SUS, né, é inegociável, a gente não pode ficar sem um sistema como o SUS, nós não podemos ficar sem um sistema de transporte público que seja eficiente, acessível, né, e com a devida capilaridade. Então, acho que esse é algo que nós precisamos, né, enquanto organizações da sociedade civil, mas junto com a iniciativa privada e, acima de tudo, junto com o poder público, ter capacidade de redesenhar que sistema é esse, como é que vai ser financiado, a quem vai efetivamente servir. Então, acho que essas são minhas primeiras palavras. Eu agradeço aí pela oportunidade da gente realizar esse evento em conjunto. Eu tenho que continuar, desculpa. Eu queria, então, agora ter a oportunidade de chamar o Calabria, a mesa aqui é o Calabria do IDEC, enfim, o IDEC aí vem sendo uma das principais organizações no campo da mobilidade urbana, acompanhando de perto, né, todas as tentativas, os desenhos de arranjo institucional, né, para o transporte público
para, de fato, responder às demandas da sociedade. E aí eu queria, então, que, como primeiras palavras, o Calabria nos falasse um pouquinho quais são os mecanismos que podem ajudar a garantir a melhoria da qualidade de serviço para os consumidores, né, que geralmente são os que a gente menos fala na prática. Então, Calabria, por favor, seja bem-vindo. Obrigado, Clarice. Obrigado também ao Lindau pelo convite, o WRI. Bom, como a Clarice apresentou, eu sou Rafael Calabria, coordeno a área de mobilidade urbana do IDEC, que é o Instituto Brasileiro de Defesa do Consumidor, uma ONG que tem mais de 30 anos e atua em várias pautas na defesa do direito das pessoas, né, nas relações comerciais com empresas. E eu, né, coordeno a área de mobilidade, que é uma área nova, que foi criada na esteira da lei de 2012 da mobilidade urbana, que garante os direitos, define os direitos dos usuários dos sistemas de mobilidade, e a gente vem estudando nesse período com esse foco que a Clarice mencionou, de ver o impacto desse cenário que ela e o Lindau desenharam aí da crise, esgotamento do modelo de cidade que a gente adotou aí no último século, como o Lindau falou, e que vem precarizando a vida das pessoas. E acho que o dado mais relevante, que é também o que eu uso bastante, que a Clarice colocou, infelizmente a gente só tem o dado de São Paulo, né, da rede nossa São Paulo, e a pesquisa, né, ela foi feita, ela continua sendo feita e mantém os dados que a Clarice falou, né? Metade das pessoas deixando de se deslocar para visitar um familiar por causa da tarifa. No modo geral, 70% das pessoas já deixaram de fazer algum deslocamento por causa da tarifa, né? Então, um dado muito alarmante e muito menosprezado, né? A gente tem uma visão do transporte ainda muito técnica, né? Vendo, enfim, valores, quantidade de pessoas e tal, mas não se analisa o impacto social, o impacto humano que tem o transporte coletivo nas cidades e a exclusão que ele corrobora, né? Não é ele só que gera, mas ele faz parte do modelo de cidade que gera a exclusão social. E no transporte coletivo, no IDEC, a gente tem se focado muito na gestão, que é um tema muito pouco debatido, né, muito pouco exposto, né, muito pouco falado de boas práticas em gestão do transporte coletivo, né, até por ser, né, e aí o principal raiz do problema também, um tema profundamente dominado, né, pelo setor empresarial, que opera e domina o setor daí também há cerca de 100 anos com mais força no Brasil. E um dos problemas que a gente tem enfrentado é essa cartelização que ocorre em algumas cidades, esse predomínio muito forte das empresas de ônibus, né, sobre a prefeitura, sobre a secretaria, o órgão de transportes, né, e às vezes até sobre as câmaras municipais. Então, um cenário muito complicado de lidar e que demanda muita força de vontade, muita vontade política, né, do gestor para conseguir confrontar. Mas o que a gente vê muitas vezes é que também faltam conhecimentos, às vezes, para ver qual a melhor forma de confrontar, qual o melhor modelo de um contrato novo, né? As licitações de ônibus, muitas vezes, são renovações de contrato, quase, não se modifica a estrutura, e a gente tem tentado colaborar, né? Aprofundar essa discussão. A gente publicou um guia recentemente com boas práticas de gestão de ônibus, vamos debater aqui nesse evento alguma dessas questões, e estamos tentando também buscar a cidade, né? Conversar com secretários, com gestores, para tentar avançar nesse tema tão difícil. Aí não quero me prolongar muito agora, quero deixar, enfim, vamos debater mais, tem experiências boas no debate de hoje, mas o que a gente tem visto, né, esse domínio, esse predomínio econômico, político, né, das empresas nas cidades, né, levam a uma manutenção do modelo como ele ocorre hoje, né, com a empresa operando tudo, muitas vezes domina a cidade inteira, né, ou, enfim, a sua área, né, na cidade há muito tempo, e a prefeitura não consegue modificar. Os empresários detêm as garagens de ônibus, né, onde os ônibus fazem manobra e manutenção, então eles têm o ativo, né, daquela concessão sob o poder deles, dificultando que uma pessoa concorra, uma outra empresa, na verdade, concorra com essa empresa que domina a cidade, né? E acho que por falta de boas práticas de debate, as cidades têm avançado muito pouco. A gente também fez um estudo dos editais de ônibus nas 12 maiores capitais e atestou esse predomínio muito grande desse modelo e das empresas, e temos debatido aí, principalmente, já sendo bem ambicioso e colocando aqui no começo do debate, né, puxando a régua, essa proposta que tem vindo, né, de Bogotá e Santiago, no Chile, principalmente, de dividir o contrato, fazer um contrato separado de frota,
um contrato separado de operação, né, dividindo abruptamente aí a gestão do contrato e, principalmente, que acho que é o mote central da questão, dando maior capacidade de controle da qualidade para a prefeitura, né, que tem o interesse, né, interesse público, né, da prestação de serviço. E outros pontos também que temos debatido é a questão do pagamento por custo, né? O pagamento por passageiro, ele estimula a lotação, ele leva a empresa a depender de passageiro para oferecer o serviço, né? Então, na pandemia, a gente viu o quanto isso é completamente sustentável, né? Acabamos tendo muitos casos de lotação na pandemia por essa dependência da tarifa, né? Com menos tarifa, as empresas retiraram frota além do que poderia com a queda de passageiros da pandemia, né? E isso junto com um contrato mais dividido, menor, temático, né? A gente entende que aumenta a capacidade de controle e que incentiva a qualidade do serviço de transportes, né? E isso também gera impacto na mobilidade como um todo, é óbvio, né? Para a pessoa poder se deslocar, enfim, ganhar, né, aquelas perdas que a gente colocou no começo, como a Clarice levantou, das pessoas que deixam de se locar por causa da tarifa, mas também com pagamento por custo, serviço garantido, né? A gente não tem o que a gente vê em algumas cidades também, que é uma disputa entre o passageiro e o ciclista, né? E quem está andando de bicicleta ou a pé, as cidades às vezes têm medo de investir em modos ativos de transporte para não perder passageiro. Então, né, gera uma disputa por passageiro e uma constante perda de receita, de qualidade, né? Corte de serviços, né? Diminuem linhas, cortam linhas, cortam gratuidades, diminuem gratuidades estudantes ou meia tarifa. Então, esse modelo dependente da tarifa, ele leva a essa má qualidade, a todo esse cenário que a gente vê nas cidades, né? Com algumas diferenças que os contratos tenham, mas o modelo é muito esse. E aí, né, como a gente propõe aqui no debate, vamos conversar, né? Tem experiências importantes que vão ser debatidas aqui na próxima mesa, mas é importante que as cidades entendam a responsabilidade que elas têm de mudar um cenário, né? Não basta fazer um contrato bom, o contrato tem que corrigir os erros históricos, né, de 100 anos de dominação do setor de transporte, né? Então tem que ser um contrato bastante ambicioso e hoje no Brasil as cidades são responsáveis por esse modelo, ou, né, as gestões metropolitanas, como é o caso de Goiânia e de Recife, mas enfim, o órgão de transportes tem que ter uma ambição, tem que ter uma visão do transporte, da importância que o transporte tem, como a Clarice e o Lindau colocaram, muito clara, para ele confrontar esses interesses, pautar o interesse público no transporte e não manter, né, essa inércia que a gente vê há décadas de manter o transporte no mínimo funcionando, sem parar, né, mas sem garantir a qualidade, sem respeitar o direito ao transporte que as pessoas têm. Então, a nossa visão do IDEC é um pouco essa, de promover essa discussão da gestão do transporte, mas é claro, como a Clarice falou, o Lindau também mencionou, tem outros temas importantes, necessários, né, como a parte de infraestrutura, né, a parte de informação, abertura de dados, né, que também corroboram com esse cenário, mas o que a gente vê no IDEC é que o domínio empresarial nessa questão da cartelização, ela é muito estrutural e ela impede até outros avanços, como a eletrificação dos ônibus, como, né, veículos novos, mudança da cara do cenário econômico, do cenário empresarial, do setor, né? Então, é um desafio bem grande e que poucas cidades no Brasil têm comprado a briga. E, enfim, eu vou devolver agora a fala aqui para o Lindau, né? Para ele questionar um pouco se é possível, né, a gente conseguir avançar nesse cenário que eu desenhei, que a Clarice também colocou algumas proposições, como que a gente consegue avançar e salvar, né, esse cenário de um transporte coletivo de má qualidade que a gente tem nas cidades brasileiras hoje. Obrigado aí, Rafael. Claro, a gente precisa, num primeiro momento, salvar, não há dúvida, né? Para então a gente poder renovar e assim prosperar. São 3 momentos bastante importantes, né? Eu entendo que as cidades precisam liderar esse processo, né, de saída da crise. Como se diz, a crise gera grandes oportunidades. Eu entendo que nesse momento também existe um foco muito grande das cidades com o governo federal na questão de obter recursos, né? E óbvio que esse é um caminho importante. Mas as cidades também têm o seu tema de casa para fazer. Muito recentemente eu vi uma conversa bem interessante e o Rafael sabe, ele está acompanhando isso, o quanto algumas cidades estão recebendo de volta os sistemas, né, por dificuldades dos operadores e tal, e estão sendo obrigados a operar.
e algumas discussões interessantes, como dizendo assim, puxa, como é que nós vamos aumentar a eficiência desse sistema? E aí perceber finalmente a importância de por exemplo, medidas de prioridade, como faixas de circulação para ônibus, né? Então, assim, puxa, um incentivo, digamos, à prefeitura de trabalhar no que é agora o seu próprio negócio, né? Ou um negócio que ela teve que tomar por um tempo, esperando lá e depois provavelmente devolver para os operadores. Então, é essa importância de medidas prioritárias para a circulação do transporte coletivo é algo bem interessante. Eu diria assim, essa é uma medida que está no rol do salvamento, né? O que é esse momento aí da sobrevivência. Quando a gente fala da sobrevivência financeira, e de novo, sempre para ressaltar, né? Claro, tem essa busca em Brasília, ok, mas, por exemplo, por que nós tratamos ou não tratamos do estacionamento nas cidades brasileiras? Eu lembro lá, quando eu fui fazer meu doutorado no exterior, nos anos 80, eu fiquei impactado como na Europa se controlava estacionamento, não existia essa possibilidade do sujeito simplesmente estacionar em qualquer lugar da cidade, né? E estacionamento ainda é um tabu no Brasil. A gente tem cidades que cobram aí zona azul, e é o máximo que a gente conseguiu evoluir, né? Cidades europeias agora têm lá, sei lá, 5 níveis tarifários de estacionamento para períodos distintos, e obviamente que isso tudo muito bem gerido pode gerar uma receita que seguramente deveria ajudar a transformar o transporte coletivo no de fato para todos, né? Eu insisto aí, esse ônibus, a gente tem que voltar, são 200 anos na história, a gente não chegou lá, né? E pior, estamos enfrentando a maior crise dos últimos 200 anos, desde que foi concebida a ideia de um serviço aí regular de transporte coletivo nas cidades, né? Então, vamos explorar, vamos tratar de explorar isso. Quer dizer, tem ótimas práticas aí que podem ser incorporadas, né? Eu poderia aqui elencar muitas, né? Mas vamos ficar numa, né? Porque, de novo, vamos começar, né? Lembrando só que quando a gente fala de estacionamento, a gente está falando de meio-fio, né? E meio-fio talvez seja o mais importante espaço público no momento para ser gerido, né? Quando a gente fala do meio-fio, é justo no meio-fio, junto ao meio-fio, que estão essas faixas de circulação do transporte coletivo. Mas é justo nesse fio que as pessoas, os veículos estacionam, e é justo nesse fio que se dá, meio-fio, que se dá a operação de embarque e desembarque de serviços por aplicativos, por exemplo. Então, um serviço de aplicativo que ocupa o meio-fio para carga e descarga de passageiros, ou embarque e desembarque de passageiros, ele vai acabar gerando uma impedância para o transporte coletivo, né? E essa impedância para o transporte coletivo vai se refletir na questão da regularidade, nos aumentos do tempo. E, de novo, isso é uma externalidade importante, e essa é uma externalidade que merece ser também cobrada e incorporada ao sistema. Então, dito isso, quer dizer, nós precisamos, sem dúvidas, perseguir esse caminho de buscar aí receitas extratarifárias, né? E com isso começar a viabilizar aí um novo modelo de financiamento do transporte coletivo. Isso é fundamental aí para esse primeiro momento de salvamento. Bom, Clarice, como é que, assim, essa resposta da crise pode impulsionar aí a inovação, que, de certa forma, tu já começasse a tocar nesse assunto, né? E o salto de qualidade aí na mobilidade urbana, né? E eu acho que seria bacana também a gente falar um pouquinho sobre cidades aí que já começaram e que já avançaram nisso. Legal, Tony. Eu quero falar um pouquinho sobre a eletrificação, eu acho que é um tema importante, mas eu queria só fazer um gancho antes com a sua fala. A gente está falando aqui da necessidade de desenhar as condições para um novo paradigma de planejamento urbano, né, no qual a gente trate da circulação de pessoas e não mais veículos. E a gente precisa, na verdade, ter menos veículos circulando, né? Eu acho que isso é fundamental. E que os veículos que estão circulando sejam veículos limpos, enfim, de zero emissões, né? Mas essa questão no foco no veículo, eu acho que é algo, inclusive o transporte público é o veículo compartilhado por natureza, né? Então é sempre válido a gente enfatizar a necessidade de focar no transporte público, mas no compartilhamento, né, como sendo algo que é fundamental para a gente pensar esse futuro aí com novas tecnologias, né? Seja a eletrificação, seja a automação, então a gente precisa pensar nesse modelo em conjunto. E você falou do estacionamento,
Acho que tem uma discussão interessante, você citou a questão do meio-fio, hoje em dia tem até esse termo, né, esse tema, curbside economy, né, ou economia do meio-fio, que é o novo tema do momento, né? Então, ano que vem vai estar todo mundo fazendo painel sobre curbside economy, né, como nós sabemos, e que é algo que trata de fato assim que traz assim que joga a luz ao entendimento da rua, né, como um ativo estratégico da cidade. A gente viu durante a pandemia a importância da rua, né, como é que a gente pode fazer um melhor uso da rua, seja para os deslocamentos por modos de transportes ativos, seja pelo espaço público, né, que é uma forma também de garantir a segurança sanitária das pessoas, mas continuar garantindo a saúde também da população, né? As novas economias, a maior parte precarizada, mas como é que a rua vem sendo utilizada? A gente vê os entregadores, né? Enfim, no entorno de lugares de estabelecimentos, enfim, sem infraestrutura nenhuma, né, ocupando as calçadas, ou, enfim, mal colocados ali. Então, como é que a gente poderia repensar, de fato, tanto as faixas de rolamento, algumas faixas de rolamento, quanto as faixas que são alocadas para o estacionamento, né? E isso tem um quê de inovação fundamental, que não necessariamente é uma inovação tecnológica, mas é uma inovação na forma como a gente trata a rua. Então, acho que esse é um tema bacana para a gente pensar e se aprofundar cada vez mais, não só enquanto um espaço... Você mencionou a questão da receita, né? Então, de fato, a gente precisa rever como é que os municípios conseguem alavancar a receita de novos usos da rua, né? Mas também como uma infraestrutura que deveria estar beneficiando a população de outra forma. Então, eu queria só deixar aqui essa questão. Mas, voltando, eu acho, para um tema assim, de inovação que tem estado muito presente, a gente vê assim, essas grandes discussões, eletrificação, automação, compartilhamento, né? E ver a iniciativa privada, a indústria, né, ao ser confrontada com as agendas da emergência climática, da poluição do ar nas cidades, vai avançando na tecnologia veicular, né, em busca aí da eficiência energética, de tecnologias limpas, né, mas ainda muito focada num modelo atual de deslocamento individual, né, que é bastante problemático. A iniciativa privada sozinha não vai dar conta, eu acho, de trazer, né, o transporte público como um componente central na discussão da mobilidade urbana da cidade. Então, a gente precisa ter, né, um envolvimento aí, a gente precisa ter políticas governamentais, né, financiamento com maior afinco, não só para possibilitar, de fato, essa transição para a eletromobilidade, mas para possibilitar que o transporte público seja, né, que os ônibus sejam veículos aí prioritários, né, nessa transição. E acho que isso a gente vem falando bastante, né? A gente sabe que os veículos particulares, né, que a transição dos veículos particulares ela vai ser ótima para reduzir, né, CO2, emissão de poluentes locais, ela não vai resolver, no entanto, o problema de mobilidade urbana da cidade como um todo, e a gente sabe que o transporte público e o ônibus na verdade, um dos grandes emissores, né? Então, a gente precisa assegurar esse ganho ambiental, o transporte público pode nos garantir que a gente consiga assegurar esse ganho ambiental, mas também assegurar os ganhos sociais. Eu acho que é o ponto que a gente vem falando desde o começo, e a porta de entrada é o transporte público, novamente, né, pela população que mais o usa, população de baixa renda. O investimento no transporte público é uma medida redistributiva, né? E, inclusive, quando a gente discute a questão da precificação, do pedágio urbano, né, da receita para o estacionamento, e se a gente consegue né, garantir, assegurar que essa receita ela está dedicada para a infraestrutura dos transportes ativos, mobilidade a pé e por bicicleta, mas, acima de tudo, para o transporte público, ou não acima de tudo, mas também, né, igualmente para o transporte público, né, a gente está tratando aqui de medidas redistributivas que são fundamentais no contexto brasileiro. Continuamos sendo um dos lugares mais desiguais do mundo, não podemos esquecer disso, né? E eu acho que o investimento na eletromobilidade, então, ele tem algo de excelente, que da eletromobilidade dos ônibus, que é uma qualificação, né, significativa aí desse sistema de transporte público e, acima de tudo, a necessidade que nos coloca de rever os contratos, né, de rever esse modelo como um todo. O Calabria falou aqui, né, do caso de Santiago e Bogotá, se não me engano, né, a gente vê um movimento de eletrificação de transporte público na América Latina, Bogotá, Santiago, Cidade do México também. O Brasil, no momento, é o quarto país com o maior número de ônibus rodando, mas a gente tem, na verdade, ônibus mais em experiências pilotos, são 350 ônibus atualmente rodando em, se não me engano, 7 cidades brasileiras, né? A gente viu São Paulo aí com um marco regulatório
bem relevante, né, com metas claras no edital de concessão, temos que acompanhar como é que isso vai acontecer. Tem algumas cidades, no caso, 4 cidades, Curitiba, São José dos Campos, Rio e Salvador, né, que são as cidades que estão com experiências piloto e potenciais de implantação em breve acontecendo, né? E acho que foi muito legal que o Calabria mencionou aqui, no caso de Santiago e Bogotá, essa necessidade de quebrar, de fato, o modelo de concessão, que é algo que algumas cidades brasileiras também estão caminhando nessa direção, né? Estudando esse potencial. Então, o que a gente queria agora é pensar, ouvir um pouco das cidades, né? De algumas cidades, enfim, de outros parceiros, em quais são os movimentos que estão acontecendo, né? E, enfim, tantos movimentos propositivos. Acho que a gente precisa ter um debate que seja né, bastante aterrado assim, na proposição, a gente precisa falar de solução. Todos nós estamos, né, exaustos de ouvir sobre os desafios, de desenhar mapear esses desafios. Acho que eles estão ficando cada vez mais claros, a pandemia, inclusive, os deixou mais evidente, né? E agora o que a gente queria é ouvir um pouquinho como é que as cidades vêm aí introduzindo novas fontes de recurso para os sistemas, né, renovando os modelos de contrato, focando em incentivos à qualidade, à inovação, à eficiência. Né? Então, a gente queria passar, eu gostaria de passar aqui para o próximo painel, no qual nós temos 4 participantes muito queridos e pessoas que eu acho que vão ter bastante a compartilhar conosco. Eu queria dar as boas-vindas aqui aos 4. Primeiro é o prefeito de São José dos Campos, Felício Ramute. Eu não sei, desculpa, prefeito, falar o seu sobrenome, mas, enfim, que vai estar conosco aqui compartilhando a experiência de São José dos Campos. A secretária de Transportes do Rio, Maína Celidônio, que também uma pessoa que está fazendo um trabalho fenomenal aqui no Rio no momento. A gente tem a Luana Costa, né, que é de BH, da nossa BH, e vem aqui, né, representando a sociedade civil junto conosco para discutir essa questão toda do ponto de vista da sociedade, né? Enfim, vem desenvolvendo um trabalho bastante relevante nessa área. E o nosso querido Luiz Saboia, de Fortaleza, atualmente presidente da City Nova, Fundação de Ciência, Tecnologia e Inovação de Fortaleza, e quem liderou a agenda recentemente em Fortaleza. Então, estão todos presentes já? Aí, deixa eu ver, que eu não estou aqui conseguindo olhar. Estão todos com as câmeras abertas? Os 4? Estão. Tá bom, desculpa, gente. É que o esquema do Zoom para conseguir fazer tudo ao mesmo tempo, né? Você não consegue ver tudo. Então, eu gostaria de começar aqui dando as boas-vindas ao prefeito. E, enfim, gostaria de pedir aqui que o prefeito Felício nos fale do que está acontecendo em São José dos Campos, né? São José dos Campos tem apresentado, tem tratado de soluções inovadoras para o modelo de concessão e de políticas de estacionamento, que Lindau muito bem mencionou aí, e é um tema de interesse de muitos de nós, né? Principalmente aí pensando como é que a gente consegue reverter essa receita do estacionamento rotativo para a compra de ônibus elétrico, então se junta vários dos assuntos que nós tratamos agora. Então, gostaria de ouvir um pouquinho do prefeito Felício, né? Qual a importância dessas iniciativas estarem interligadas e, enfim, qual é a perspectiva aí para São José dos Campos. Bem-vindo. Boa tarde a todos. Parabenizar, né, ao Lindau, a você, Clarice, ao Rafael. De fato, falar de problemas, né, é importante, mas é melhor ainda a gente poder apontar caminhos e discutir soluções. Em relação ao diagnóstico de vocês, na minha opinião, é perfeito, né, a importância social do transporte público, esse momento crítico que o transporte público está vivendo, que já era ruim, com a pandemia se agravou ainda mais, né? Aqui é importante também eu trazer esse número. São José dos Campos, o transporte individual privado, ou seja, os aplicativos, hoje, em agosto, faturaram 13 milhões de reais. 100 mil reais a mais do que o sistema de transporte público coletivo da cidade, com 13 empresas e milhares de funcionários. Eles têm os méritos, né? Não é à toa, foram atrás dos consumidores, mas isso coloca ainda mais em xeque a questão do transporte coletivo. E o caminho é esse mesmo, inovar, né? Buscar novas soluções para os velhos problemas, mas eu não poderia deixar de ressaltar um ponto, que aí, para falar um pouquinho sobre o que o Rafael disse, o Lindau, e você mesmo, Clarice, é importante que fique claro para a sociedade, porque a gente está muito associado ao transporte público com falta de qualidade aqui no Brasil.
Mas a gente não pode deixar de lembrar que, por exemplo, em Madrid, em Paris, em Copenhague, Estocolmo ou em Montreal, 40% do custo do transporte público é bancado pela tarifa. 60% normalmente é custeado pelos governos centrais, né? Isso não acontece no Brasil. Então, eu poderia dizer que em algumas cidades a gente deve ter até, do ponto de vista de eficiência, o transporte até muito melhor do que em algumas cidades. É muito bacana a gente ir para a Europa, quem não aqui de nós não andou lá num VLT vazio normalmente, e que tem o mesmo custo do nosso VLT. O único problema é que lá ele tem o seu custo de tarifa bancado aí, 60% pelo governo federal. Em Praga, 80% do custo do transporte público lá é bancado. Então, isso é importante que seja levado em consideração. Nós vamos ter que ser mais criativo, mais inovador, né? E ainda as cidades que já têm os seus subsídios, elas têm que direcionar eles de forma mais correta, mais transparente, para que os subsídios realmente revertam como serviços ao cidadão. Então, não obstante todos esses desafios, né, a gente não pode ficar parado, e aqui em São José nós estamos num momento muito importante, que é o da nova concessão do sistema de transporte público. Nessa nova concessão, nós dividimos os serviços, assim como foi colocado por vocês, não o de compra de veículos de operação, mas nós dividimos a operação em si, né, a operação dos veículos, com o sistema de bilhetagem, de cobrança, que será uma outra empresa, e também o sistema de tecnologia, né, todo o sistema de catracas. Hoje é um cenário comum nas cidades que as catracas sejam controladas pelos próprios prestadores de serviço, que o sistema de bilhetagem e o recurso arrecadado fique com os próprios prestadores de serviço, e isso nós dividimos aqui em São José. Então, a nova concessão prevê já esta divisão dos 3 sistemas. Aqui também nós incluímos um corredor que está em construção, deve ser entregue no início do ano, está bem adiantado, que a gente chama de linha verde, que é o primeiro transporte de massa 100% elétrico com baterias, né? É um corredor, nós chamamos do veículo leve sob pneus, né? Mas é quase que um BRT modernizado, 100% elétrico, e aí tem mais uma inovação que nós tivemos que fazer. Nós entendemos que esse modal ele deveria se aproximar do modal de veículos sob trilhos. Então, a prefeitura adquiriu os vagões, né, que não são vagões, que são ônibus, né, elétricos articulados, com capacidade para 180 passageiros, e nós investimos nesses veículos aproximadamente 35 milhões de reais, com o recurso, parte deles, e aí tem a ver com a outra coisa que você falou, Clarice, da outorga da Zona Azul. 9 milhões de reais desses recursos vieram do custo da outorga da Zona Azul. Então, nós compramos o veículo e ele será entregue à nova operadora de um dos lotes. Esta operadora irá operar esses veículos e nós entendemos que esses veículos em operação puxam o preço da tarifa para baixo, porque o custo de operação de um veículo elétrico é menor do que um veículo a diesel, ainda mais se o investimento, o CAPEX, foi todo feito pela prefeitura. Então, eles estão recebendo um veículo de um alto valor de CAPEX e usando ele na operação até para reduzir. Não deixa de ser um certo subsídio, mas com um preço já pré-estabelecido. E o cenário do país hoje é muito claro. A tarifa está cada vez mais caro para quem paga, e aí é um círculo vicioso, porque ela fica muito cara, e aí vocês colocaram esses dados importantes daquele que deixa de usar, né, o transporte público coletivo, e ela é muito cara para quem paga e ela é insuficiente para quem recebe e quem tem que operar. E é nesse ponto que eu também não posso deixar de citar, que é o discordo do Rafael. A tarifa de custo é tudo o que os operadores querem. Para a gente conseguir a eficiência do operador, que é o principal, que ele deve ser um grande parceiro de eficiência, desde que o contrato seja bem feito, a gente tem que fazer ele ser sócio do sistema. Se a gente dá as garantias totais para ele, e ele não é sócio do sistema, o risco fica todo do transporte público, além das pressões políticas, né? Põe mais uma linha aqui, põe mais uma linha ali, porque tem o lado ruim disso, né? Onde o prefeito, com as suas bases, né, lá no legislativo, enfim, acabam sofrendo pressões políticas para botar mais linhas, que no final, no custo, isso não vai se pagar nunca. Então, nesse aspecto, eu discordo, mas a gente tem um problema aqui, que eu preciso dizer para vocês. A outra coisa importante são os marcos legais, né? Está na hora de rever os marcos legais, o próprio Vale Transporte tem que ser modernizado, existem outros modais, aí as bicicletas compartilhadas
que o Vale Transporte poderia incluir. Então, nós temos um problema, além do Vale Transporte, muitos outros. A insegurança jurídica, cada vez que eu faço uma nova tarifa de transporte público, eu recebo 450 ações contra o aumento ou não da tarifa, mesmo que ela esteja exatamente como contrato. Isso gera uma série de seguranças, aí um juiz acaba dando uma liminar, não só para o município, mas segurança para os prestadores de serviço de transporte público. Isso também a gente tem que trabalhar e mudar. Mas aí o resultado final de tudo isso, e é isso que eu quero também compartilhar com vocês, é que do sistema de transporte nós já tivemos que abrir 3 licitações por falta de concorrentes, Rafael. Então, ao contrário de permanecer os mesmos, o sistema de transporte público tradicional não quer essa mudança, não quer esta inovação, os operadores tradicionais. E isso tem sido um grande desgaste do ponto de vista político, né? Por isso que tem que ter vontade política. E um player que acabou entrando é um novo player no mercado, é uma empresa que não opera o transporte público coletivo urbano e que resolveu começar a operar. Então, ela foi a vencedora de um lote, e o segundo lote já é a 3ª licitação. Tivemos que fazer algumas alterações que nós estamos fazendo. Então, ainda tem mais esse desafio. Depois que a gente inova, busca alguns caminhos, a gente ainda tem um mercado que não está muito disposto a mudar nada. Prefere permanecer tudo como está. Então, sem dúvida nenhuma, a gente precisa do apoio de todos vocês, né? Todas essas entidades, organizações sociais, institutos de defesa do consumidor, para que juntos a gente possa reverter esse cenário no nosso país. O trabalho é árduo, mas a gente tem energia para continuar, principalmente quando a gente vê tanta gente preocupada e qualificada como vocês nos ajudando nesse caminho. Obrigado. Passo a palavra aos próximos aqui. Lindau, Maína, tudo bem? Oi, tudo bem, Maína? Como é que está sendo esse desafio aí? E fazendo um pouco o gancho com o Feliz, que foi um ótimo ponto aí, ele falou muito dessa questão dos novos contratos, da questão da... e vocês estão também nesse processo de abertura de dados, né? Como é que está? Como é que vocês estão trabalhando com isso e como é que vocês acham que esses modelos de inovadores de concessão possam, e aí, nesse desafio que o Felício colocou, atrair o mercado para que ele, de fato, participe nessas novas licitações? Obrigado, Felício, obrigado, Clarice, Rafael, Lindau, prazer estar aqui. Olha, o que a gente tem visto na prática é que esses novos modelos de concessão, eles exigem que o agente público seja, de fato, um regulador nesse sistema de transporte público, né? E eu acho que fica muito claro aqui para mim, quando você senta na cadeira, que o setor público, como eu achei a secretaria em janeiro, não tinha a menor capacidade de ser um regulador, assim, desde coisas muito simples, como a gente não ter, assim, as linhas de ônibus estão num papel com itinerário descrito, assim, e você não tem uma base digital onde você consegue ver o traçado, ver o todo, né? Uma base que estava desatualizada desde 2015. Então, desde coisas muito pequenas, você já referenciar todas as linhas, todos os pontos. A gente tinha todos os pontos, todas as linhas, mas a gente não sabia qual ponto estava associado a qual linha. Então, nesse grau de desinformação, como é que você vai planejar um sistema de transporte, né? E novos modelos de concessão, quando você separa, né? Como o Felipe está falando, do CAPEX, do OPEX, então você faz um investimento no ônibus, você entrega para um operador, isso inclui que você também faça parte desse planejamento. Você precisa chegar para seu operador e falar, olha, você vai fazer isso. E para você fazer essa ordem de serviço e pagar pelo custo, você precisa saber exatamente o que você quer que o operador faça. Você precisa medir isso, você precisa medir a qualidade desse serviço para poder remunerar esse operador de forma, né, consistente. Então, isso implica em você saber planejar um dia a dia de um sistema de transporte, que era uma coisa que a secretaria não fazia antes, né? Isso faz que você tem que ter uma noção da demanda e qual tem que ser a oferta, né? E você tem que medir qualidade todos os dias e você remunerar esse operador. Então, o que a gente está fazendo com dados é nos preparar para poder exercer essas novas funções. Então, ter um cadastro digitalizado, ter um GTFS, conseguir medir quantas viagens pelo GPS aquela linha fez e como eu vou remunerar, se aquele ônibus quebrou, não quebrou, né? Então, isso está, inclusive, a questão de você multar eletronicamente. Então, a gente tinha um sistema de GPS, mas simplesmente o próprio, para você multar, você tem que ter um fiscal olhando para uma tela, contando quadradinhos que estavam andando. Então, era um GPS, digamos assim, né? Uma coisa arcaica.
e agora a gente tem a possibilidade de multar todas as linhas que não estão com a frota determinada 2 vezes por dia nos horários de pico. Então, essa capacidade de você fiscalizar através dos dados, essa transparência te permite ter muito mais poder de regulação e fiscalização sobre o que está acontecendo no sistema, né? Então, acho que tem esse aprendizado, né, de a gente realmente usar esses dados, e também toda a questão da bilhetagem, como o Felipe falou, né? Então, você deixa de ser um poder concedente, simplesmente concede uma área e aquele concessionário arrecada aquela tarifa e, bem, poder público, não tem nada a ver com isso, né, ou pouco, para um sistema onde você tem uma arrecadação tarifária que passa pelo setor público e depois remunera esses operadores, né? Então, nessa passagem, a gente está fazendo essa licitação da bilhetagem, onde a gente vai ter muito mais controle sobre os dados, e depois tem uma câmara de compensação tarifária que vai permitir realmente você remunerar pelo custo o operador e fazer esse equilíbrio e, obviamente, ao mesmo tempo, prover subsídio para o sistema, né? Então, a gente está se preparando para ter uma câmara de compensação tarifária, para ter esse controle desses dados, né? Então, não adianta só fazer a concessão, né? Você tem que ter todo um aparato tecnológico de gestão para você realmente conseguir depois acompanhar também esses contratos e medir essas performances. Então, está sendo um processo muito legal. A gente também está fazendo esse processo com equipe, com servidores. Quem lidera a minha equipe de monitoramento é um servidor, que eu acho que é legal, porque a gente tem mais possibilidade de deixar um legado, né? Que seja um servidor que está entendendo, que está se qualificando para estar nesse papel, tá? E a gente fez um caminho de não muitas vezes você contrata uma empresa ou um grande pacote, aí você tem 1000 ferramentas, você precisa de uma. Aí quando você precisa de uma outra, não. A gente resolveu fazer uma coisa em códigos abertos, com os próprios programadores, fazendo exatamente aquilo que a gente precisa para os nossos objetivos de gestão, né? Então também tem essa coisa da tecnologia a favor da gestão, a serviço da gestão. E não muitas vezes uma tecnologia que vem um pouco de fora, né? E às vezes traz muitas coisas legais, mas ela não é incorporada no dia a dia, né, do planejamento do sistema de transporte. Então, acho que é muito importante também essa coisa de a transparência e os dados serem a serviço de uma qualidade da gestão e não virem como uma coisa estranha ao dia a dia da secretaria. Então, a gente está nesse trabalho de realmente incorporar essa transparência, né, e esses dados, essas inteligências no dia a dia, que as pessoas usem no dia a dia essas novas ferramentas. Acho que é isso. Legal, Maína. Felício, obrigado pelas falas. De fato, que a Maína colocou, os dados são, né, essenciais. A gente tem provocado uma ideia que a gente usa muito o instrumento da Lei de Acesso à Informação para provocar a cidade, né, abrir dados, a fornecer informação. Fizemos algumas pesquisas baseadas, né, nisso. E para o usuário falta muito dado, né? Os aplicativos têm vindo com essa abertura de dados, né? Os aplicativos que mostram localização do ônibus ainda são vistos como novidade, embora já existam há algum tempo, porque muitas cidades têm dificuldade de abrir esses dados, né? E é realmente muito importante para o usuário ter conhecimento, né? Ter noção do sistema, ali, né? Um pouco de agilidade para quem tem facilidade, né? Em usar os aplicativos. Fazer um comentáriozinho aqui, né? Eu provoquei uns temas lá no começo, queria detalhar um pouco agora. De fato, o Felício colocou um tema bem complexo, a gente tem visto, Felício, em muitas cidades, ainda mais em médias, né, menores que São José, que é a licitação vazia, que é uma das formas também que o empresariado tem de pressionar, né? Como você falou, pelo que eles não querem, aí deixa vazio, depois cobra umas mudanças e tal, e quando está como eles concordam, eles entram. Então, esse abandono técnico, né, essa falta de avanço em discussão, e aí também provocar, né, a capacidade do governo federal não só dar dinheiro, como você bem mencionou, mas dar apoio técnico para as cidades pequenas, para fazer editais, para pautar como organizar o sistema, né, acaba levando a isso. E o pagamento por custo, acho importante recuperar, porque ele é claro que não é o pagamento por custo só, né, como 100% custo, mas ele está na equação, como o caso que São Paulo fez, e agora, mais recentemente, Campinas está fazendo um edital nesse cenário, de ter o custo para poder garantir a qualidade. E, curiosamente, Felício, os empresários nunca quiseram, eles querem agora por causa da crise da pandemia, mas eles sempre fizeram lobby para manter o pagamento do passageiro, porque o pagamento do passageiro eles conseguem exponenciar mais o lucro. Eles reduzem a oferta e garantem ônibus lotado, né, antes da pandemia, e com isso exponenciavam o lucro. Então, eles pressionavam pela manutenção do modelo por passageiro. E o por custo, ao contrário, né? Ele estimula a frequência, estimula
né, a prestação de serviço, vincula o pagamento à prestação de serviço, né, tendo, claro, cláusulas que garantam isso, e faz uma equação, né, garantindo qualidade e esses outros pontos que interessam, como é o caso de São Paulo, que a equação ficou até bem complexa. Tem um anexo inteiro só para a equação, uma equação bem longa, mas que pondera vários elementos para tentar chegar numa fórmula melhor do que puramente passageiro, que é o modelo que preconizava. E aí, outro ponto que você colocou, que eu já vou usar para passar a fala para a Luana, que é, né, essa pressão dos vereadores, né, a pauta fica muito, né, no corpo administrativo, e na nossa visão do IDEC também o que falta é isso, é trazer o usuário, né, a participação social para ajudar a fazer um controle mais perene, mais permanente, com interesse público, interesse do próprio usuário. Aí eu passo a palavra para a Luana, que, como a Clarice colocou no começo, está aqui representando a Rede Nossa BH e o usuário, para que ela aborde, né, um pouco a visão dela dos problemas que a gente colocou aqui, como a participação pode ajudar esse debate, mas colocando também a dificuldade que é fazer a participação, que é engajar as pessoas, que as pessoas se disponham a ir em audiência, em reunião, em opinar, e o trabalho que a gente tem tido com outras entidades parceiras, né, Luana, de tentar engajar e mostrar para as pessoas como que é importante elas tentarem ao máximo se fazer ouvidas. Então, eu queria passar para a Luana Costa, da nossa BH. Beleza, massa, Rafael. Primeiramente, boa tarde, né, para todo mundo. Primeiramente, eu peço licença para chegar. Feliz demais com o convite. Agradeço aí em seu nome, Rafael, o convite para estar participando aqui desse debate hoje. E, na sequência, eu quero endossar a sua fala da Clarice e também do Tony, assim, na abertura, quando a gente debate a mobilidade olhando para as desigualdades, né, do combate às desigualdades nas cidades. A gente já sabe, né, Rafael, a cor que a desigualdade urbana ela tem. É impossível fazer esse debate sem a gente dar um passo para trás, assim como o Tony nos solicitou no início, olhar para trás e entender um pouquinho o histórico de desigualdades a qual as cidades brasileiras elas pertencem, né? A lógica que elas carregam até hoje, né? A gente vive num país que por quase 400 anos sofreu um processo de escravização. Não tem como a gente falar, né, de desigualdade no nosso país se a gente também não tem o racismo como algo que nos oriente a debater. É engraçado porque quando a gente traz sempre, quando eu sempre trago nos convites a questão da mobilidade que é antirracista, inclusive um debate que é recente, né? Eu acabei de participar de um processo que é a escrita de um livro, com pensadores Brasil afora falando dessa temática, e o quanto é difícil a gente ver gestores públicos sensíveis a essas questões, abertos, dispostos a um diálogo, né? Quando você traz a coisa da mobilização, da participação social, eu tenho um pouquinho de experiência, há quase 3 anos, assim, eu tenho acompanhado esse debate em Belo Horizonte, por meio do Nossa BH, que é uma instituição, uma organização da sociedade civil, né, que tem feito a defesa, né, e uma luta em torno da mobilidade urbana, entendendo, inclusive, como o transporte como direito, né, e uma mobilidade que passe necessariamente como uma medida de reparação das desigualdades na cidade. Então, trazer pessoas para esse debate primeiro a gente colocar essa questão em pauta, né? O transporte ele é super importante, né? Talvez ele seja o elemento mais importante, né? Que garanta acesso a oportunidades nas cidades. Então não tem como debatê-lo desviando de um processo que é histórico, que marca as nossas cidades, né? As brasileiras, que são tão desiguais. Bom, falar de mobilização, uma missão, Rafael. Eu estou há 3 anos nesse processo com a nossa BH, tentando 2 frentes, né? A primeira que é exatamente isso, colocar em pauta a questão da mobilidade urbana, né? Defendê-la, inclusive, como direito, né? A gente se desviar um pouco dessa lógica que vocês todos já colocaram aqui, né? A lógica que rege o transporte brasileiro é uma lógica de mercado, ou seja, ela não está interessada em nenhum momento a nos beneficiar, já que a passagem é que comanda, né? É a grana que importa. Então, mobilizar, trazer, inclusive, esse debate sobre o transporte como direito é uma missão do lado de cá. Ao mesmo tempo, a gente também
tem o outro lado, né? Não adianta só fomentar a participação social sem que o outro lado institucional nos acolha, nos receba, permita, inclusive, né, que a institucionalidade permita, né, que as nossas vozes cheguem a esse espaço que é de debater a mobilidade como um direito. Então, do lado de cá, em Belo Horizonte, a gente está numa atuação que é feita em rede, assim. Também isso, há 3 anos, a gente tem fomentado uma rede de atuação aqui na cidade, que é a Rede Mobiliza RMBH, nesse intuito de fazer frente no debate, mas também de propor, né, para os gestores públicos saídas, tentar apontar caminhos, né, que faça com que o transporte, de fato, seja uma medida de reparação social na cidade. Então, essa rede ela tem atuado em diversas frentes, e uma delas é a gente tentar fazer um acompanhamento público, né, de orçamento, né? Eu acho que o nosso BH ele tem esse acúmulo ao longo dos anos de, além de acompanhar o orçamento de mobilidade urbana na cidade, é tentar incidir, né, colocar, inclusive, essas agruras todas que a gente levanta aqui dentro do orçamento, né? Então, a gente saiu de um processo interessante nesses últimos anos, que é fazer acompanhamento do programa de metas, que é depois tentar incidir no PPAG e na LOA. O ano passado, com as eleições, né, a gente fez uma frente ampla de conversa com quase todos, faltou um, pulamos um, que não era a favor da democracia, mas quase todos os candidatos ao executivo da cidade. Então, foi um debate dessa rede, juntos, né, a gente junto, fazendo essa frente, dialogando, levando as discussões da mobilidade e mais, né, do transporte público como um direito. Na outra frente, não dá só para debater o transporte, a gente também, né, falando dessas questões de que o transporte ainda ele reflete, né, os interesses que são econômicos, que são masculinos, que são adultos, toda uma lógica de vivência e de circulação, né, de outros atores e outras atrizes nas cidades é desprezado em função dessa lógica que tem regido o transporte. Então, estamos num debate também que é para discutir a mobilidade, colocar gênero na discussão da mobilidade aqui na cidade. Então, à frente, estamos com um projeto que se chama Nossos Corpos, que, inclusive, para além só de debater as questões de gênero na mobilidade urbana, está a fim também de contribuir com um debate que é de conter o assédio no transporte público. E esse lance de trabalhar em rede faz com que a gente tenha gente que nos fortaleça também com outras questões. Aqui na Rede Mobiliza, a gente tem a Tarifa Zero, que é um movimento, inclusive, que você conhece muito bem, Rafael, e que, inclusive, tem ajudado a fazer as coisas andarem aqui. A Tarifa Zero, inclusive, está acompanhando, nesse momento, CPI da BH Trans. Belo Horizonte passa por um processo, inclusive, que é de discutir a lógica que rege esse transporte, né? Então, a gente vive um processo que é de CPI, perigando extinguir a BH Trans, que é o órgão que regula aqui a mobilidade da cidade, para a criação de uma superintendência. A gente sabe que, assim, um caminho árduo, um caminho longo, e quando eu trago, né, essa experiência também da Tarifa Zero, é para dizer que, assim, é possível fazer de outras maneiras. É possível, né? E contar com gestores que estejam sensibilizados do lado de lá é muito importante. Mas a gente também aqui faz a nossa parte do lado de cá, né? A tarifa está, inclusive, nesse momento, né, há 1 ano e meio, financiado, inclusive, pela Rosa Luxemburgo, num processo de estudo, né? Que é de tentar encontrar essa saída de uma forma de financiamento do transporte aqui para a cidade de Belo Horizonte. Então, eu acho que, com a experiência que eu tenho nesses últimos anos, Rafael, é um pouquinho essas saídas assim que a gente tem encontrado numa atuação em rede para fazer coro à discussão de mobilidade na cidade. Eu queria ter a oportunidade aqui de comentar um pouquinho sobre a fala da Luana. Queria primeiro agradecer, Luana, a ter aceitado estar aqui conosco nesse debate. A gente tem acompanhado bastante o trabalho da nossa BH, do Tarifa Zero em BH, e, enfim, da publicação Mobilidade Antirracista também, do trabalho que vocês têm feito com a Fundação Rosa Luxemburgo. Então, acompanhando e, enfim, admirando bastante o trabalho e a nova
camada, né, de discussão que traz para todos nós. Eu acho que a gente está conseguindo aí aprofundar o debate de forma significativa. Eu tenho pensado muito sobre essa discussão em torno da participação, né? Porque a gente sabe que os espaços de participação que a gente tem atualmente, que são definidos pelo Estatuto da Cidade, são espaços muito protocolares, né? Então, a gente tem uns conselhos, aí são conselhos consultivos que não são eleitos, e com algumas exceções, eu sei que tem cidades que elegem, mas é um trabalho muito, muito pontual, né? Quais são as sociedades que, de fato, representam, que são representativas? Nenhum de nós somos todas organizações da sociedade civil também, mas uma organização sozinha não representa ninguém. Então, como é que a gente, de fato, participa? Onde que a gente participa? Quando que é puramente protocolar? Né? Quando é que a gente consegue ter um impacto de maior qualidade? Isso eu acho que a rede mobiliza, acho que o movimento Tarifa Zero em BH tem sido assim, tem tido uma atuação bastante diferenciada no sentido de trazer muita reflexão do impacto da sociedade, mas também se aprofundar nas questões técnicas, né? Também fazer estudos em paralelo, fazer modelagens em paralelo, trazer e confrontar muitas vezes o que está sendo posto ali como solução, né? Seja pela iniciativa privada, seja pelo poder público, né? Mas isso faz com que o movimento da participação seja ainda mais complexo, né? Porque a gente precisa ter técnicos para confrontar, né? Então, isso até me faz pensar, né, como é que a gente consegue, de fato, engajar mais grupos, né, mais variados, sem passar por processos de pedagogia urbana ou de letramento, né, sobre a mobilidade, talvez até de pedagogia sobre os impactos negativos dos sistemas que a gente tem atualmente, porque a maior parte da população nem entende muito bem os impactos, por exemplo, do modelo calcado no carro. O carro ainda aparece como uma solução, né? E, enfim, entende o impacto do transporte público de baixa qualidade, sem sombra de dúvida. E acho que a gente tem um papel também assim, de dar visibilidade para essas externalidades todas, esses impactos negativos, né? Para conseguir trazer novos grupos, novas mentes e grupos que façam com que também a gente tenha uma maior representatividade, né, na discussão. Enfim, somos muito diversos, né? A gente tem todas as camadas têm que se sobrepor do ponto de vista de gênero, de raça, de renda, né? E acho que essa é uma discussão que a gente ainda tem muito chão aí, muita terra para comer, de fato. Eu queria, então, te agradecer pela sua fala e principalmente pela publicação Mobilidade Antirracista, recomendar aqui também que todos aí do setor se debrucem sobre essa publicação tão importante no momento. Bom, queria agora trazer, então, o Saboia, nosso super parceiro, Luiz Saboia, de Fortaleza. Peraí, eu não estou vendo ainda o Saboia aqui no vídeo. Ah, tá ali, Saboia, tudo bem? Bom, Fortaleza tem sido uma cidade muito celebrada por todos nós, né? Inclusive, num dos nossos últimos momentos celebratórios, aglomerados, estivemos todos em Fortaleza, ainda bem que não tinha pandemia ainda, depois de dançar muito forró também, enquanto a gente ouvia e aprendia com Fortaleza, tudo que Fortaleza vem fazendo, né? Tanto de investimento no transporte público, quanto na infraestrutura para a mobilidade ativa. E a gente falou, né, o prefeito Felício também falou sobre isso, a gente comentou anteriormente dessa conexão entre a receita de estacionamento e o investimento em infraestrutura de transporte público, e Fortaleza tem feito isso com investimento em infraestrutura cicloviária. Então, a gente queria ouvir um pouco disso, mas eu também queria, Saboia, ouvir dos desafios, de fato, né? Quais foram as barreiras que vocês enfrentaram e que você ainda entende que estão, né, postas na mesa, para que a gente consiga fazer esse tipo de política e fazer com que esse tipo de medida aconteça de forma eficiente e, enfim, efetiva. Então, bem-vindo, Saboia. Obrigado, Clarice. Boa tarde a todos. Prazer estar aqui com vocês. Eu ouvi atentamente aqui as outras falas, Clarice, e sem discordar de ninguém aqui, mas eu me permitiria aqui uma síntese antes de entrar na resposta à sua pergunta, e serei breve. Eu acho que claramente todos nós entendemos aqui que nós não podemos mais imaginar o transporte público como um meio para transportar pessoas de um ponto A para um ponto B. Se na essência ele é isso, ele é muito mais do que isso, porque ele acaba endereçando questões tais como a colega falou agora há pouco, acessibilidade, tem uma conotação de inclusão social muito forte,
ele tem uma característica de, hoje em dia, é um vetor para a sustentabilidade ambiental também, haja vista ser muito menos poluente, ou talvez no futuro até não poluente. Ele tem um link muito forte com a saúde pública, em função de razões óbvias, desde a acidentalidade, que é muito menor para um usuário do transporte público do que, por exemplo, para um usuário de motocicleta, e por questões óbvias também, porque não contribui, ou contribui muito menos para a poluição da qualidade do ar. E quando você pensa o transporte público como meio para tudo, meio de acesso para tudo, meio de acesso para a educação, para a saúde, para o lazer, para a cultura, para tudo, né? Você vê que o transporte público não pode ser considerado meramente como um meio de locomover alguém de um ponto A para o ponto B. E eu digo isso porque quando você abre a perspectiva, a pergunta que se impõe é: se o transporte público gera externalidades positivas tão fortes e óbvias, então, por exemplo, reduzindo acidente de trânsito, por exemplo, contribuindo menos para a poluição do ar, por exemplo, reduzindo engarrafamentos. Então, claramente, grande parte, uma parte dessas externalidades positivas tem que ser capturadas e tem que ser usadas para reduzir o custo tarifário. Porque, a despeito de tudo que nós fizemos aqui, trazendo para Fortaleza agora, fizemos muito aqui na área de faixa exclusiva, iniciamos os BRTs da cidade, o bilhete único, que é bem agressivo, o regramento do bilhete único, e entramos na área de inovação, aplicativos em tempo real há muito tempo da chegada do veículo, um projeto de combate ao assédio sexual usando um aplicativo que é o Nina, o transporte público sob demanda, muito foi feito, muito foi feito. Todavia, tem uma questão de alicerce, que é a questão que Lindau sabe disso muito bem, que é a insustentabilidade hoje de custos do sistema. Ou nós encontramos uma forma de custear o sistema, ou nós estaremos daqui a um tempo discutindo aqui o colapso do sistema como um todo. Eu, particularmente, nunca vi, na minha vivência, nunca vi um momento tão agudo como agora, a despeito de quaisquer tratativas que se possam fazer. E todas são importantes. Vi aqui muitos pontos de vista bem legais, eu acho que isso tem que ser feito. Mas eu acho que se a gente não consegue se articular de forma forte a nível federal, dado em vista a importância estratégica do transporte público para tudo que eu falei aqui, eu acho que a gente não vai encontrar saída. A gente vai minimizar e vai mitigar, mas não vai encontrar saída. Entrando diretamente na resposta à sua pergunta, nós implantamos aqui em Fortaleza uma legislação onde a receita do estacionamento rotativo, que a gente chama de Zona Azul, é usada para custear a política cicloviária, mais especificamente para custear a expansão das bicicletas compartilhadas para zonas periféricas. O modelo de compartilhamento de bicicletas ele é baseado em patrocínio, e claramente o patrocinador quer ficar em áreas que ele considera mais, digamos assim, mais interessantes do ponto de vista de marketing para o seu negócio. Mas nós pensamos aqui a bicicleta como um modal efetivo de transporte. E não faz sentido você ficar só nessas áreas. Então, nós precisaríamos ir para as áreas mais periféricas. Então, precisávamos custear com recursos públicos. E a saída foi inspirada na legislação de Barcelona, implantar uma legislação aqui direcionando toda a receita do transporte público, do estacionamento público para a política cicloviária. Isso tem rendido muitos frutos. Por exemplo, só esse ano a gente conseguiu uma expansão aí de próximo a 50 quilômetros de malha cicloviária só esse ano. A gente está com 190 estações de bicicletas compartilhadas. Diria que dessas 190, algo como 120 são em regiões, chegando na periferia mesmo, em qualquer área da cidade. Por sinal, a periferia cuida muito bem do sistema, sabe? Havia um certo preconceito, digamos assim, de que indo para essas áreas nós teríamos problemas, e de forma alguma, ao contrário, a periferia trata muito bem desse sistema porque usa muito o sistema. Então, aqui deu muito certo. As principais barreiras, eu confesso para você que nessa política específica eu me surpreendi muito porque não houve rejeição, não houve resistência. Na verdade, as resistências foram muito mais há 7, 8 anos atrás, quando a gente começou a quebrar um paradigma e olhar para o modal cicloviário como algo possível e para valer. Então, a gente começou a implantar, expandir a rede cicloviária, tivemos muita resistência. Mas, a partir do momento que a própria sociedade foi vendo, isso é uma mudança cultural, que as pessoas estavam usando cada vez mais as suas bicicletas próprias na rede de ciclofaixas, e depois as bicicletas compartilhadas. Hoje, Clarice, a nossa
a nossa angústia aqui hoje é não poder atender a todos em função de restrições operacionais, orçamentárias, etc. Mas eu diria que hoje essa batalha, pelo menos da área cicloviária, em grande parte ela logrou o êxito, tá? Nesse momento, nós discutimos agora como olhar para o transporte público. Como é que a gente pode fazer algo similar e olhando para o transporte público? Em parceria com o WRI e com o Banco Itaú, nós estamos aqui com um projeto estudando aí, transformando a mobilidade urbana. E esse projeto ele busca justamente partir do princípio de que não dá para encarar o futuro do transporte público baseado meramente na tarifa paga pelo usuário, e nós precisamos encontrar receitas extratarifárias de forma inventiva, inovadora, que possa ajudar a custear o sistema. Então, desde fundos climáticos que possam aportar recursos por conta da mitigação ambiental, a uma reversão de um percentual da captura de valor de empreendimentos imobiliários que possam ser usados no transporte público, a um percentual das economias geradas com o transporte público nos vários temas da cidade que, de alguma forma, possam também ser incorporados, isso pensando do ponto de vista da cidade, é o que nós estamos fazendo. E finalizando, mas tudo isso não descarta o que, a meu ver, é a pedra angular dessa história, que é um pacto nacional para ontem, porque nós discutimos isso há 20 anos, não conseguimos sair, não conseguimos avançar, de uma legislação federal que realmente destine recursos para isso, para o transporte público. Excelente, Saboia. Obrigada por compartilhar também aí a sua reflexão. Eu queria, então, agora fazer algumas perguntas aqui. A gente está recebendo várias perguntas dos participantes. Eu, enfim, até começo compartilhando aqui com vocês que a secretária Maína não pode ficar conosco até o final, então ela teve que sair, tá? Então, as perguntas que foram direcionadas para ela, eu acho que a gente pode ver internamente aqui se a gente direciona posteriormente, não sei, tem que ver com a organização, mas, enfim, não vou poder fazê-las. Mas eu queria fazer, então, uma pergunta aqui primeiro para o prefeito Felício, a pergunta da Isabela Minelli. Se existe a possibilidade de implementar modais menores para que seja possível circular por ruas estreitas de comunidade e atender essa população. Eu entendo que na licitação de São José dos Campos existe a previsão de alguns modais menores, né? Isso aumentaria a frota da licitação, né? Entendo também que para algumas organizações, acho que Calabria, do IDEC, vem falando disso bastante, outros, né? Existe sempre uma preocupação da precarização, né, do sistema de transporte público, às vezes a gente fala no on-demand, e tem uma preocupação como é que a gente consegue ter outros modais menores ou com serviços diferenciados que façam parte da concessão e que não, na verdade, que não seja uma forma precarizada de oferecer serviço, né? Então, gostaria de ouvir um pouquinho de você, do senhor, por favor, né? Como é que a gente consegue atender, de fato, a demanda da população, né? E qual é o caso aí, a experiência de São José dos Campos? Bom, você é bastante objetivo na resposta. Sim, está previsto veículos menores, mas o menor veículo é uma van, né, do sistema, ou os midi, ônibus ou micro-ônibus, para bairros, na verdade, não com o intuito de bairros com ruas mais estreitas, mas, na verdade, o principal objetivo foi de aumentar a oferta em bairros que hoje têm os veículos grandes, que na linguagem popular ficam batendo lata e com poucos horários, porque as pessoas acabam indo buscar outra solução, indo a pé até um corredor próximo, e a ideia é aumentar, na verdade, a oferta do sistema com veículos menores que possam fazer e levar até as linhas alimentadoras, né? As linhas troncais. Enfim, este é um motivo, até por conta da característica de São José dos Campos. Talvez o que ela tenha colocado é uma cidade que tem mais núcleos irregulares, com problemas de vias mais estreitas. São José dos Campos a gente tem, mas é um número muito pequeno e as vans seriam suficientes para que a gente pudesse não só acessar esses bairros, como em outros bairros mais distantes do centro, aumentar o número da oferta de horários. Excelente. Eu queria só fazer uma pergunta se o Calabria quer falar alguma coisa sobre o tema, porque eu sei que vocês têm debatido bastante o tema e eu acho que a gente considera importante aí esse entendimento da sociedade como um todo sobre o tema da diversificação nas concessões. Então, o Felício falou bem que isso de adaptar o veículo ao local, né? Isso passa pela troncalização do sistema, que é sempre complexo, né?
mudando linhas, e aí é importante ressaltar a participação nesse momento para que a população entenda o que é a troncalização, porque, né, bairros mais irregulares têm que ter um veículo menor. Mas eu queria puxar para um outro tema dessa diversificação de modos que ela colocou, que a gente tem um exemplo no Brasil, que é o monotrilho, o teleférico, por exemplo, e que, de novo, a Colômbia tem usado isso para comunidades íngremes, no caso, né? Mas que a gente, de novo, sofre pelo problema, né, central que a gente tem debatido aqui, que é o financiamento. Não tem recurso nem para tarifa, nem para baratear a tarifa, como o Felício colocou, nem para infraestrutura. Então, né, o Brasil, a gente sofre com a precarização do setor de forma geral, que a gente falou desde o comecinho daqui do debate, e aí sofre para investimento em modos que poderiam ser mais ambiciosos ou integrados, né, para dar opção de deslocamento para as pessoas. Ela pode pegar a van, ou ela poderia pegar o teleférico, mas a gente precisa fazer esse debate, Clarice. A gente é muito pautado no Brasil pela rede de ônibus, mas tem opções que a gente menospreza porque o setor é bem precarizado. Excelente. Obrigada, Calabria. Eu vou trazer, então, uma pergunta aqui do Rui César de Matos para a Luana. Bom, ele colocou a pergunta, mas eu acho que ela seria bem direcionada aqui para a gente entender sobre qualidade de transporte, né? Ele pergunta por que ainda continua se vendendo a ideia de que transporte de qualidade é ônibus com ar-condicionado e Wi-Fi, né? Então, quer dizer que tudo bem o passageiro ficar 3 horas se tem ar-condicionado, 3 horas congestionado, né? Então, eu acho que tem uma discussão interessante aqui, que é o que é qualidade, né? E quais são os principais parâmetros aí que a gente gostaria de que estivessem postos na mesa sobre a qualidade desse serviço prestado. Nossa, qualidade, ar-condicionado, oh meu Deus do céu. O que a gente quer é circular, né, Clarice? A gente precisa circular, e quando a gente fala de circulação com qualidade, para acessar, inclusive, oportunidades na cidade, a gente está falando de um monte de coisas, né? A gente está falando de um transporte que seja limpo, ambientalmente falando, a gente está falando de um transporte que ocorra aos finais de semana, que a gente que a gente possa acessar o transporte depois do horário comercial, né? Que não seja um ônibus que nos permita só sair de casa às 5 e voltar para casa às 11 da noite, né? Trabalhando aqui no nosso BH, no diálogo com as juventudes, é isso. O transporte é num horário que não atende uma parcela da população, né? Então, assim, o que mais que a gente pode falar de qualidade? A gente tem um modelo, inclusive, de dinâmica de planejamento das cidades que nem respeita, né, os nossos trajetos. Viaduto para todo lado. São passarelas que assim começam num lugar e terminam em lugar nenhum, né? O tanto que a gente tem que caminhar para acessar o transporte. Então, falar de qualidade a gente fala de muita coisa, né? Qualidade, para mim, é ter segurança para colocar o meu corpo em circulação na cidade, de não ser assediada e não ter a quem recorrer dentro do transporte. Quando a gente fala de qualidade, eu jogo para mais, sabe? São muitas questões que estão colocadas e que a gente isso, né? Tem que levantá-las o tempo inteiro, como se a gente estivesse só reclamando, que as coisas estão só ruins. Mas a pandemia, ela escancara isso, né? Se ar-condicionado fosse um critério de qualidade, a gente não tinha hoje o ônibus como um possível vetor de contaminação, né? Os ônibus continuam cheios, né? Sem circulação de ar ali dentro, num momento que é tão crucial que as pessoas podem se contaminar, né? A gente tem estações que são jogadas, como eu disse, né, que estão em pontos muito distantes das periferias. A baldeação é uma questão que eu coloco enquanto qualidade do transporte. Baldear, a gente fica baldeando, né, a cada hora, 2 ou 3 que a gente passa dentro do transporte. A cada ponto que você quer se deslocar para a cidade, você faz 1, 2, 3 baldeações, dependendo de onde você está, né? Se você sai, como eu, que vivo aqui numa quebrada, numa periferia da cidade, são 3 horas dentro do ônibus, mas eu tenho que, dependendo para onde eu vou, eu ainda tenho que baldear, né? Eu ando 1 hora de ônibus, saio. Ando mais 1 hora de ônibus, saio, acesso outro. Ando mais 1 hora de ônibus, saio, acesso outro. Não é possível, né, que isso seja um formato inteligente de dinâmica e de circulação na cidade. Então, eu acho que quando o próprio valor, né, que vocês estavam falando bem aí no início, né, o valor do transporte, ele interfere também na questão da qualidade desse serviço. É caro e é ruim. Inclusive, a gente paga
caro por um transporte que não é de qualidade, que é ruim, que é precário, que nos fragiliza na dinâmica de circulação da cidade. Então, acho que para discutir qualidade do transporte público, a gente tem que abrir, né, para uma questão que é maior, né, que a gente vai, inclusive, falar de saúde, de qualidade de vida da população, de acesso à oportunidade, mas a gente também vai falar da dinâmica, né, de planejamento urbano. Então, acho que é uma questão tão grandiosa, né? Por isso que participar desse momento é tão precioso, né, para mim, para o nosso BH, porque a gente colocar, como você diz, são muitas camadas, né, que a gente tem que colocar para discutir, de fato, um transporte que permita que a população tenha cidadania garantida. Excelente. Obrigada, Luana, por essa reflexão. Eu queria... Tem 3 pessoas, Edilson Aragão, Júnior Silva e Rodrigo Sampaio, que colocaram questões sobre a escala metropolitana, e eu queria trazer o Saboia aqui para falar um pouquinho sobre isso. Então, vou juntar aqui 2 perguntas, né? A política do transporte público não pode ficar só sobre responsabilidade dos municípios, é preciso, como na saúde e na educação, uma política de financiamento tripartite. E aí a outra é: por que é tão difícil construir uma gestão integrada dos sistemas de transporte público nas regiões metropolitanas do país? Então, acho que Saboia pode refletir um pouco conosco aqui, não somente como gestor, mas também como um pesquisador já de longa data no tema, né, Saboia? Obrigado, Clarice. Primeiro, assim, eu concordo com a posição do Edilson, né, que acho que tem sim que ser uma política tripartite. Obviamente, claramente que a gente não vai superar para valer os desafios do transporte público só com a perspectiva e um olhar do município, e talvez a própria dificuldade, como se colocou na pergunta, de se colocar políticas integradas em regiões metropolitanas, vem dessa percepção cultural, institucional, de que cada cidade é uma ilha e que o transporte diz respeito à prefeitura da cidade somente. Eu acho que as 2 perguntas estão interligadas. Eu concordo 100% com o tema. Claramente, você tem sistemas como Fortaleza, né, por exemplo. Claro que a capital acaba tendo um peso relativo maior no sistema de transporte público, mas é fundamental que ele seja integrado. Aqui já há, no caso de Fortaleza, já há uma integração do transporte metropolitano com o transporte urbano, inclusive no bilhete único, na gratuidade que o bilhete único permite, né? Todavia, a gente tem desafios imensos ainda, por exemplo, com o sistema metroviário, né, desafio de integração, que deverão ser contemplados agora, mas que hoje eles não operam integrados ainda. Então, você tem um sistema que é gerido pelo governo do estado, que é o metroviário, e o transporte urbano, que ainda não está integrado. Eu concordo 100% com a observação. Acho que o único caminho é esse. Tudo mais que a gente falar vai ser importante, vai mitigar, vai avançar alguns aspectos, mas seguramente o aspecto fundamental é o financiamento do sistema, e isso passa por um arranjo tripartite com todas as esferas de governo. Obrigada, Saboia. A gente está chegando no final, mas eu acho que dá para uma pergunta ou outra ainda pontual aqui. Eu vou trazer uma pergunta para o prefeito Felício: como fazer o diálogo com a sociedade para, de fato, garantir essa aceitação? Eu acho até que o Saboia comentou o caso de Fortaleza, né, que no caso da infraestrutura cicloviária nem foi tão desafiador assim. Né? A gente está falando não só do investimento na infraestrutura cicloviária, mas em outras infraestruturas também. Então, como a gente faz esse diálogo com a sociedade para garantir, para gerar receitas que apoiem a mobilidade? Então, por exemplo, como o Lindau falou no começo, cobrando dos veículos privados, né? Como enfrentar essa oposição de motoristas? Olha, primeiro eu fico contente de saber que tem um time aí, né? Na verdade, uma rede da Luana, também com o objetivo de qualificar a discussão por parte da sociedade. E isso é muito importante. A gente fez aqui o edital de concessão e fizemos dezenas de audiências públicas, mas eu gosto de ser bastante sincero, muitas contribuições pouco qualificadas. A grande maioria era alguém que levantava a mão e dizia: eu quero um veículo a mais na minha rua, no meu bairro. Então, a gente poder melhorar a qualificação do consumidor, e aí o papel do Rafael também, passa a ser um círculo virtuoso, né? São José dos Campos é considerado uma cidade onde a população é bem exigente, e isso é bom, né? Porque obriga o gestor público a também poder estar melhorando a sua prestação de serviço.
E aí a gente vai para outros temas como esse, que às vezes são temas impopulares, né? Por exemplo, para quem utiliza, ou até foi muito discutido na Frente Nacional de Prefeitos, a CID municipal, para custear, né, o sistema de transporte público, e realmente trazer essa discussão é um grande exercício e que só acrescentaria, transformaria o círculo vicioso num círculo virtuoso, onde poderia surgir, inclusive, dali, novas soluções apoiadas, né, com os políticos apoiados pela sociedade. E aqui eu quero aproveitar só eu queria fazer uma pergunta, sugestão para o Rafael, já aproveitando esse tema, que eu acho que a transparência é importante para qualificar o consumidor. E se existe alguma iniciativa do IDEC no ponto de obrigar as cidades a divulgarem as suas tarifas técnicas, e não a tarifa paga pelo consumidor. Então, por exemplo, você vai a São Paulo, é muito comum aqui em São José dizer, a tarifa em São José é mais cara do que em São Paulo. São Paulo tem um subsídio gigante, São José, não que eu sou contra o subsídio, de forma alguma. Eu só acho que ele não pode ser utilizado como um instrumento de não ter transparência para saber quanto está se gastando para prestar aquele serviço. Então, por exemplo, São José, a tarifa é 4,50, a tarifa técnica é 5,04. Em São Paulo, eu sei que deve chegar a uns R$8 hoje, ou talvez até mais. Mas na hora que você olha lá dentro do ônibus, o consumidor acha que só está pagando os R$4,40 que está a tarifa dentro do ônibus. Mas, na verdade, ela custa R$8. Esse valor e esse exercício pode ser até bom para uma tarifa zero, viu, Luana? Porque aí a gente começa a dar maior transparência para os consumidores, que ele paga aquela tarifa, mas também tem mais consumidores que não utilizam, na verdade, os pagadores de impostos e também os consumidores daquele serviço, que ainda estão tendo que pagar mais recursos para fazer aquele veículo, que, como a Luana disse, em muitos casos, com uma qualidade e com ineficiência, a gente reconhece que não é o transporte público que eu gostaria. Agora, na nova licitação, a gente vai avançar bastante, mas ainda está muito aquém, por conta do que o Luiz deixou muito claro, e todos que estão falando, que é a falta de financiamento dos governos centrais. Mas essa transparência e esse exercício ajudaria os gestores públicos na tomada de decisão. Muita gente acha que prejudicaria, mas eu acho que seria um grande instrumento de poder esclarecer para a sociedade que não tem almoço grátis, né? A gente precisa mostrar as várias formas para a gente conseguir esse financiamento. Calabria, eu acho que vai voltar para você agora, né? Isso. Acho que eu vou responder e já faço o encerramento também, que acabamos, né? Isso. Estamos indo para o fim. De fato, Felício, a gente estava no IDEC fazendo uma pesquisa sobre isso com as capitais que a gente tem pesquisado para gerar, né, um exemplo e começar a discussão. Quando veio a pandemia, né, como sabe, mudou todo o cenário de financiamento e remuneração do Brasil, então a gente tentou reavaliar e tal, acabamos acompanhando mais o cenário e não conseguimos concluir uma pesquisa. Agora, quando a situação normalizar, a gente volta a avaliar. Mas a gente conseguiu, Felício, no PL 3364, que foi o primeiro socorro que foi aprovado no Congresso, um artigo que mencionava uma transparência nacional. Então, o governo nacional tem que unificar esses dados e expor ali as cidades beneficiadas. Ia ser um primeiro passo nesse sentido, né? Como você bem sabe, o Luiz também colocou, não tem um órgão federal que cuida, que acompanha, então fica meio que no cada um por si, o que de fato, como você bem colocou, é ruim. A gente não tem comparação, não tem análise, e a gente tem tentado fazer isso aí pelo IDEC. Mas aí, finalizando aqui o evento, acho que a gente conseguiu quase um milagre, mencionamos diversos temas desse assunto que é gigantesco, né? Falamos de participação, de financiamento, de linhas, de gestão, de bicicleta, enfim, a mobilidade é um tema gigantesco, gente, e acho que quem quiser se aprofundar pode pesquisar mais, né, das entidades, ITDP, WRI e IDEC, são muito ativos nas redes, tem bastante material, tem guias, tem pesquisas, tem artigos, né? Os dois que sobraram aqui, a Maína também, né, a Luana, pelo nosso BH, também são ativos, tem debates aí, o Felício há bastante tempo falando, né, das iniciativas lá de São José, o Saboia mesmo de Fortaleza, e a Luana também tem bastante produção do nosso BH e do Tarifa Zero BH que ela mencionou. Então, quem quiser acompanhar também aí no chat, muitos links foram colocados, né, quem quiser buscar os principais links, e convido vocês a conhecer mais as entidades, aprofundar no debate, né? E, enfim, o IDEC está à disposição para continuar debatendo e conversando, e por aí que encerramos, sem encerrar o debate vai continuar, o tema está pegando fogo, né? O setor está numa crise muito grave, então é importante ter mais oportunidades como essa, mas por hoje vamos encerrando, gente. Obrigado a todo mundo, obrigado WRI e TDP pelo convite, encerramos então a nossa conversa aqui.